Com a melodia ele me encontrou, me cercou com uma canção que me libertou dos meus inimigos, dos meus medos, me salvou. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho de Deus. Antes de nascer, escolhido fui, o meu nome me chamou. De novo nasci em sua família, o seu sangue me comprou. Boa noite, a graça e a paz, amém? Glória a Deus. Quero convidar você a se colocar em pé. Hoje é um dia muito especial, Dia das Mães. Eu quero estar parabenizando cada mamãe por esse dia tão especial. Também quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presencialmente, quem está nos acompanhando pelo Facebook e Instagram também. Quero que você abra nesse momento a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 28, no verso de número 18. Mateus 28, verso 18. Diz o seguinte: E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus, ele recebeu poder. Em Lucas, no capítulo de número 10, no versículo 19, Jesus, ele delegou, ele liberou o poder sobre os discípulos, sobre a nossa vida, e ali a passagem fala que ele nos deu poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força maligna. Nós recebemos esse poder. E em Atos, no capítulo 1, no verso 8, fala que nós recebemos poder ao descer sobre nós o Espírito Santo. Eu quero falar para você que você recebeu o poder do alto, e esse poder ele leva você a ter uma vida livre do medo, uma vida livre da ansiedade, uma vida livre de toda opressão, de toda enfermidade. Você precisa reclamar para que esse poder se manifeste na tua vida. Essa é uma noite do poder do Senhor sendo liberado e sendo manifestado na tua vida. Então eu quero estimular você a se entregar completamente e clamar por esse poder. É tempo de nós pedir para que Deus nos encha com o poder dele, para que nós possamos viver uma vida livre, livre de tudo que nos impede de viver o sobrenatural, a vida plena de Deus. Então nesse momento eu quero que você levante as suas mãos e que você comece orando ao Senhor, para que o Senhor possa encher você nessa noite do poder dele, para que você nessa noite seja livre de tudo aquilo que tem impedido você de viver o extraordinário, você de viver a plenitude da vida de Deus. Pai, no nome de Jesus, nós clamamos, Senhor, por esse poder, Pai, nessa hora, para que o Teu poder, Senhor, venha nos libertar, Senhor, a nossa mente, o nosso coração, de todo medo, de toda ansiedade, de toda dúvida. Venha nos libertar, Senhor, de toda opressão, Papai. Nós clamamos pelo poder do alto, nessa hora, nos enchendo, Senhor, nos equipando, nos empoderando, Pai, para nós viver o sobrenatural, para nós viver uma vida livre para te buscar, livre, Senhor, para nós te adorarmos, Papai. Por isso, nessa hora eu declaro liberdade do Teu Espírito nesse lugar, Pai. A liberdade do Teu Espírito envolvendo cada coração, envolvendo cada mente. Nós clamamos pelo poder do alto. Tu és bem-vindo, Senhor, nesse lugar. Tu és bem-vindo, Espírito Santo.
Tu tens liberdade, Senhor. Liberdade, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Senhor nos libertou para viver uma vida livre. Por isso nós clamamos e pedimos por essa liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.
de oração nesse momento. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua graça, pelo teu poder. Nós te agradecemos, Pai, porque há poder no nome de Jesus. Nós te agradecemos porque a tua palavra, Pai, tem nos libertado, tem nos transformado, tem nos dado, Deus, a graça de nós vivermos uma nova vida em Cristo Jesus. Nessa hora, Pai, nós oramos para que esse poder seja derramado sobre cada um de nós. Quero que você erga as suas mãos nesse momento. Quero orar pela sua vida, por favor, erga as suas mãos. Pai, no nome de Jesus, libera esse poder libertador, libera esse poder transformador do nome de Jesus, para que todos recebam de graça, todos recebam de alegria, todos recebam de amor, de liberdade plena que só Cristo pode dar. Nós abençoamos cada vida, nós abençoamos cada coração, nós abençoamos cada criança, cada adolescente, cada adulto, cada jovem, cada família, Senhor, que nos assiste, que está conosco presencialmente nesta noite. Nós declaramos toda a liberdade em Cristo Jesus, e que você diga amém. Aleluia. Você pode se assentar. Boa noite a todos. A graça e a paz de Jesus. Você recebe graça e paz dizendo amém. Boa noite a todos que estão nos acompanhando nas suas casas, Facebook, Instagram. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Nessa noite nós temos um encargo da parte de Deus no nosso coração para compartilhar a palavra. Nós estávamos falando sobre o cuidado para nós não termos uma vida distraída, entendendo as consequências de uma vida distraída. E hoje nós queremos, não numa continuidade, mas dá para dizer que nós vamos linkar aquilo que nós estávamos ouvindo, juntamente com a palavra de hoje. E o tema de hoje é: seja livre em Cristo Jesus. Essa é a vontade de Deus para nós. Será que nós podemos dizer esse tema, esse título juntos? Seja livre em Cristo Jesus. Mais uma vez para vocês guardarem. Vamos lá? 1, 2, 3. Seja livre em Cristo Jesus. Aleluia. E essa liberdade que nós temos em Cristo, ela é maravilhosa, ela é preciosa. E aqui nós temos também que entender que Deus, ele não nos criou para a escravidão. Deus nos criou para a liberdade. E a escravidão, ela não combina com quem nós somos em Cristo Jesus. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus, eles precisam entender que o Senhor nos dá liberdade, e nós temos que viver a liberdade de Cristo. E a palavra de Deus vai nos dizer, eu quero que você abra sua Bíblia, você que está aí na sua casa, você que está aqui conosco. Nós somos o povo da palavra e do Espírito. Todo ensino, toda instrução, nós consultamos a Bíblia, nós extraímos da palavra de Deus toda a pregação, todo o ensino. E eu quero que você abra sua Bíblia, Isaías 61, versículo 1. Deus nos criou para a liberdade, para sermos livres, mas toda a liberdade sem Jesus, no final, é escravidão. Você está aí folheando na sua Bíblia. Eu louvo a Deus por aqueles irmãos que também eles seguem a nossa orientação, nosso pedido, nosso estímulo, para que nós tenhamos a nossa agenda, o nosso caderno, façamos as nossas anotações, tenhamos aí anotado aquilo que nós aprendemos, para termos um recurso de visualizarmos, relembrarmos durante a semana, estudarmos a palavra de Deus, aquilo que nós aprendemos no culto, aquilo que o Senhor tem ministrado a nós. E eu quero que você, agora sim, você abriu Isaías 61, você então anote aí, você que está anotando, toda liberdade sem Jesus, no final, é escravidão. Por isso que nós precisamos de Jesus, para que de fato, verdadeiramente, nós sejamos livres. Alguém pode dizer amém? Diga comigo assim: Jesus me criou para a liberdade, e não há nada melhor do que viver uma vida
livre. Eu vou projetar para os visitantes também poderem acompanhar. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Aqui no final do versículo a Bíblia fala: proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Essa palavra profética, ela se cumpre na pessoa de Cristo. Jesus é o ungido de Deus, o libertador, aquele que tem o poder, a autoridade, tem a unção, tem a vida de Deus, e por meio dessa unção, dessa vida, desse poder libertador de Cristo Jesus, é que nós somos livres, é que nós podemos desfrutar de liberdade verdadeira. Eu quero que você entenda que há dois conceitos de liberdade. Há um conceito de liberdade do homem sem Deus, do mundo caído, do império das trevas. Primeira coisa então, o conceito do mundo. E no conceito do mundo, a liberdade significa fazer o que eu quero, do jeito que eu quero. É uma vida sem limites. No conceito do mundo, a liberdade é não ter limites, é viver uma vida louca, é viver uma vida e fazer tudo o que deseja, da forma que deseja. Você sabe que essa é uma falsa liberdade, e essa falsa liberdade no conceito mundano, ela produz, ela trará a escravidão. A falsa liberdade, ela produz escravidão. Quantas pessoas que elas pensam que são livres, mas no final elas vão concluir que elas são escravas? Quantas pessoas que têm muitas vezes uma oportunidade de viver uma vida livre, mas escolhem a escravidão? E quem escolhe a escravidão vive aquém do propósito de Deus, porque nós não fomos criados para a escravidão. Eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, porque a Bíblia vai dizer, na Nova Versão Transformadora: há caminhos que a pessoa considera corretos, mas que acabam levando à estrada da morte. Há caminhos que o homem, em outra versão diz, parece que são caminhos bons, mas o fim desses caminhos que a pessoa achou que era um caminho bom, achou que estava vivendo liberdade, a palavra de Deus vai dizer que esse caminho, no final, é morte, é destruição, é ruína, é fracasso, é uma consequência aonde a pessoa vai ser lesada pelo caminho que ela escolheu trilhar. A verdadeira liberdade é aquela que nós encontramos em Cristo. Alguém pode dizer amém? A verdadeira liberdade é aquela que nós encontramos em Cristo. Só Cristo dá a verdadeira liberdade. E como é bom você viver nessa verdadeira liberdade. Como é bom você não ser escravo de nada. E só quem já foi escravo um dia valoriza a liberdade que tem hoje. Quantas pessoas que poderiam testemunhar do prazer, da alegria que elas têm hoje de serem livres, de não viverem mais uma vida nas prisões. E você sabe que uma das estratégias do diabo é levar o homem para longe de Deus. E quando o homem vai para longe de Deus, ele se torna prisioneiro da escolha que fez. Ele se torna escravo. Ele fica amarrado longe de Deus. O homem não vai desfrutar de liberdade. Por isso que nós precisamos muito do Senhor para vivermos a verdadeira liberdade. E o segundo conceito de liberdade é o conceito do reino de Deus. Nesse conceito, liberdade
liberdade é você conseguir dizer não para tudo aquilo que é prejudicial. É você conseguir dizer não para uma tentação que você está tendo no teu pensamento. É você conseguir dizer não por uma oferta que você tem para te levar ao pecado. Você olha para aquilo e você consegue reconhecer: isso não agrada a Deus, isso é pecado. E se é pecado, se não agrada a Deus, eu não quero. Isso é ser livre. Você saber que não pode e conseguir dizer não. Lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 23, a Bíblia vai nos dizer o seguinte: todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E dentro desse conceito de liberdade no reino de Deus, eu consigo discernir que até determinada coisa até é lícito, mas não me convém, não faz sentido para mim em Cristo Jesus. Até é lícito, mas não vai trazer edificação para a minha vida, não vai trazer edificação para o meu casamento, não vai trazer edificação para a minha família. Ao contrário, vai trazer destruição. Eu até poderia, mas eu quero me preservar disso, porque eu não quero ser escravo, eu não quero destruir a minha vida, eu não quero destruir meu casamento, eu não quero destruir a minha família, eu não quero ir para longe de Deus. Então eu escolho Deus. Ter liberdade é você estar no controle, é você conseguir dizer não. Mas você sabe que o escravo, mesmo ele sabendo que algo é prejudicial, ele não consegue vencer, porque ele é escravo. E nós sabemos que há muitas pessoas que elas estão aprisionadas, e viver aprisionado é viver fora do propósito de Deus. E fora do propósito de Deus, você nunca vai ser bem sucedido no sentido pleno da palavra bem sucedido. E tem outras coisas também que nos aprisionam, e eu quero aqui nessa noite citar algumas delas. O que nos aprisiona? Vamos lá. A primeira coisa que eu quero falar, que tem poder de aprisionar, de escravizar, são crenças erradas, crenças equivocadas. Toda a crença religiosa ou não, que não tem a sua base, o seu fundamento, o seu ensino nas Escrituras, na Bíblia Sagrada, escraviza. Toda crença religiosa, toda crença mística, toda crença que vai contrário àquilo que a Bíblia diz, não agrada a Deus. E você sabe que as nossas crenças, elas definem os nossos comportamentos. As nossas crenças, aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos errado, a nossa vida vai ser errada. Se nós temos uma mentalidade errada, a nossa vida, nosso comportamento vai ser também equivocado. Vai ser um comportamento errado, não vai ser um comportamento saudável, não vai ser um comportamento que agrada a Deus. Crenças místicas não agradam a Deus, porque nós não somos místicos, nós somos cristãos. Nós temos Cristo como o centro. Nós não acreditamos em qualquer coisa, de qualquer maneira, não. Nós temos uma fé santíssima. Nós não temos uma fé senso comum, que é acreditar em qualquer coisa, de qualquer maneira, não. A nossa fé tem fundamento, a palavra de Deus. Nós não somos místicos. A nossa fé é santíssima, é pura, é extraída da verdade do Evangelho. Nós não somos também humanistas. O que é um humanista, pastor? Humanista é quando o homem está no centro da religião, é quando o homem está no centro da vida, é quando as coisas elas são feitas do homem, pelo homem e para o homem, aonde Deus está fora dessa equação. Tudo gira em torno do homem. Isso é o humanismo. E nós vivemos inseridos
no meio de uma sociedade humanista, aonde a grande maioria quer tirar Deus do centro, aonde quer deixar Deus fora. Nós estamos vendo há muito tempo isso acontecendo, tirando Deus do centro, tirando Deus do coração do homem, tirando Deus da família, tirando Deus dos ensinos, tirando os princípios de Deus na sociedade. E nós sabemos que uma sociedade sem princípios é uma sociedade fracassada. Uma família sem princípio é uma família que vai ser destruída, porque lhe faltam princípios valorosos que são eternos. E nós extraímos isso da onde? Da palavra de Deus. Então tudo que está fora da verdade escraviza. Entenda isso. Tudo o que está fora da verdade de Deus tem o poder de escravizar. Se Jesus não for o centro, a prisão acontece. As amarras, as correntes, elas prendem o homem nessa mentalidade, muitas vezes nessa cultura humanista. Por isso que nós cristãos, nós trazemos Jesus para o centro de tudo. Jesus é o centro da nossa oração, Jesus é o centro da nossa adoração, Jesus é o centro da nossa pregação. Tudo que nós nos movemos em torno da pessoa de Jesus. Então crenças religiosas equivocadas, elas escravizam. Outra coisa que escraviza são os vícios. Os vícios, eles trazem prisões. Vício de droga, vício de cigarro, vício de bebida, vício de pornografia, prostituição, adultério, fornicação, sensualidade, mentira, avareza, materialismo. Pessoas que são viciadas, elas não se conformam nunca, elas sempre se dão porque são escravas. Elas estão sempre perseguindo essas coisas porque são escravas dela. Elas não conseguem ter uma vida em Deus de liberdade. Os vícios aprisionam. E eu sei que Jesus, Ele sempre nos atrai e fala ao nosso coração para que nós sejamos livres. Jesus está sempre falando conosco, nos mostrando o caminho. Jesus está sempre falando conosco, mostrando a direção, mostrando a vontade dEle. E é sábio aquele que percebe o falar de Deus. É sábio aquele que está ouvindo a Deus e seguindo o conselho de Deus. O melhor conselho é o conselho de Deus para nós. O melhor caminho é o caminho de Deus para nós. A palavra de Deus diz que o caminho de Deus é perfeito. É nesse caminho que nós precisamos andar, se nós quisermos ser bem-sucedidos diante de Deus e diante das pessoas. Outro exemplo aqui são os sentimentos maus, sentimentos de ira. Você deve conhecer pessoas que são iradas, que elas não conseguem ser mansas, ser tranquilas, não conseguem falar direito. Tudo gira em torno de confusão, tudo gira em torno de briga. Aonde aquela pessoa está, tem briga no meio, porque ela é viciada, ela é escrava. Tem que arrumar confusão, tem que arrumar inimizade, tem que arrumar contenda, tem que dar problema. Pessoas que não são saudáveis nos seus relacionamentos. E não foi para isso que nós fomos criados. Deus nos criou para a liberdade. Alguém pode dizer amém? Diga comigo: Deus me criou para a liberdade. Há também prisões que nós chamamos de prisões familiares. Aqueles problemas que já estão acontecendo na família desde muito tempo. Já aconteceu lá atrás com o bisavô, já aconteceu com o avô, já aconteceu com o pai, e agora está acontecendo na vida do filho. São prisões, são amarras, são cadeias, que enquanto não entrar o poder de Cristo, não haverá libertação. Aliás, para que haja libertação, para que haja liberdade, o poder de Cristo tem que entrar.
entrar. Quando nós damos acesso ao poder de Jesus, nós somos livres. Amém? Como é bom você celebrar a liberdade que você tem. Como eu amo Jesus, porque uma das coisas mais preciosas do reino de Deus é a liberdade que nós temos. Os ensinos preciosos que nós recebemos da parte de Deus, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que muda o nosso coração, que muda a nossa mentalidade, que muda a nossa casa, que muda todas as coisas. Que maravilhoso que é isso! Nós temos que valorizar essa oportunidade de caminhar com Deus. E para concluir aqui sobre algumas coisas que nos escravizam, vamos falar sobre o pecado. O pecado aprisiona. Uma das definições de pecado é errar o alvo. Tudo que você fizer errado é pecado. E quando você erra, a tendência que você tem é se tornar dependente daquilo. Quando você se entrega ao pecado, o pecado ele tem esse poder de acorrentar você, de aprisionar, de colocar você em cadeias, em grilhões, em cárceres. Muitas vezes são cárceres, prisões religiosas. Muitas vezes são cárceres, prisões emocionais. Muitas vezes são cadeias que estão prendendo as pessoas nos seus próprios vícios. Então nós temos que perceber o que tem me aprisionado, das coisas que eu estou ouvindo, o que o Espírito Santo está falando no meu coração, que tem roubado a minha liberdade. Você não nasceu para ser escravo. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para ser saudável. Você nasceu para ser abençoado. Alguém pode dizer amém? Nós nascemos para uma vida vitoriosa. Alguém pode dizer amém? O escravo, ele não é livre. Ele não é vitorioso, porque ele está sendo vencido pelos seus pecados. A graça de Deus nos traz uma boa notícia. A boa notícia é que nós podemos ser livres. A boa notícia de Deus para a sua vida, para você que está na sua casa nos ouvindo, é que você pode ser livre ainda hoje. Pastor, como que eu posso ser livre? Abrindo meu coração, clamando a Jesus. A palavra de Deus vai dizer: aquele que invocar o nome do Senhor vai ser salvo. Aquele que invocar o nome do Senhor vai ser liberto. Aquele que invocar o nome do Senhor vai ser transformado. Aquele que invocar o nome do Senhor vai receber uma nova vida. É invocar o nome do Senhor, é dizer: Deus, me liberta. É dizer: Deus, eu não quero mais andar nessa condição de escravo. Porque a escravidão, ela cansa, ela judia, ela traz fracasso, ruína. Todo escravo ali na frente vai desfrutar de ruína na vida dele. A escravidão traz destruição. Pode anotar isso. A escravidão traz destruição. Tem poder de destruir a vida, destruir a casa, destruir a família, destruir filhos, destruir finanças, destruir a reputação. Quantas pessoas, por serem escravas do pecado, perderam a sua reputação, mancharam a sua imagem? O pecado destrói. Nós não fomos criados por Deus para viver uma vida no pecado. Nós não fomos criados por Deus para sermos escravos do pecado. Jesus tem o poder de nos libertar e nos fazer verdadeiramente livres. Olha que boa notícia! Jesus tem o poder de nos libertar e de nos fazer verdadeiramente livres. Quando nós nos jogamos para Deus, o poder de Cristo vem para nos libertar. Quando nós nos jogamos para Deus, o poder de Cristo vem para nos transformar. Quando nós nos
nos rendemos a Deus, o poder de Cristo vem para libertar a nossa história. Você sabe que nós temos um adversário chamado diabo. A palavra de Deus diz que todo o trabalho dele é para destruir o ser humano. O ser humano que Deus criou, que Deus ama, que Deus quer ver bem. O diabo trabalha levando o ser humano ao caminho da morte, da destruição, da escravidão. Essa é a verdade. E que a palavra de Deus diz: não deis lugar ao diabo. O conselho da Bíblia para você e para mim é: não deis lugar àquele que destrói. Não deis lugar àquilo que escraviza você. Não dei lugar. Mas Jesus, Ele está para nos libertar. Aleluia. Jesus está para nos libertar. Jesus está para mudar a nossa vida. E eu quero concluir aqui a mensagem lendo com você mais alguns versículos da Bíblia. Abra a sua Bíblia, a palavra de Deus, em João 8,32. João capítulo 8, o versículo 32. A palavra de Deus vai dizer: o próprio Cristo, Ele fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Vamos ler juntos esse versículo? Talvez aí na sua Bíblia a versão esteja um pouquinho diferente, mas você pode ler comigo aqui na projeção. Vamos lá? Está um pouquinho difícil por causa das máscaras, mas eu acredito que nós conseguimos. Vamos lá? 1, 2, 3. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esse conhecimento, esse conhecer a verdade, não é um conhecer superficial, não. É um conhecer íntimo, é um conhecer profundo. Não é só um conhecer intelectual, mas é um conhecer experimental. Não só saber intelectualmente, racionalmente, não só falar daquilo que Cristo é, ou daquilo que a teologia fala, não. É você provar de Cristo, é você viver Cristo na sua vida, é você de fato conhecer quem é Jesus. E a Bíblia diz: conheçam Jesus e continuem a conhecer a Jesus. O conhecimento experimental não é uma experiência estática, é uma experiência diária com Deus. Nós conhecemos e prosseguimos em conhecer. Nós experimentamos o libertador e continuamos conhecendo o libertador. Nós experimentamos de libertação e continuamos vivendo libertação. Alguém pode dar glória a Deus por isso? Jesus nos faz livres. É um conhecer então experimental. A verdade bíblica é mais que só um conhecimento. A verdade que liberta é uma pessoa. É mais do que um conhecimento. A verdade bíblica é uma pessoa, Cristo. Jesus é a verdade. E conhecereis a verdade. Nós poderíamos ler aqui: e conhecereis a Jesus, e Jesus vos libertará. Porque Jesus é a verdade. Nós podemos ler sim: quando você conhece Jesus, você é livre. Quando você experimenta Jesus, quando você se dá a Jesus, quando você se entrega a Jesus, quando você reconhece Jesus na sua vida. O conhecer é ter uma experiência com Jesus como a verdade que liberta. Você sabe que tem muitas pessoas que conhecem Jesus de ouvir falar, não como uma verdade libertadora,
não como uma pessoa real. Muitas pessoas até falam que Jesus foi um mito, alguém histórico, mas para nós não. Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o Criador. A Bíblia diz que dele, por ele e para ele foram criadas todas as coisas. A Bíblia diz que Jesus é o Filho de Deus. E nós cremos naquilo que a Bíblia diz. Para nós, Jesus é sim o Salvador, aquele que tem o poder de salvar, de mudar a história, de resgatar, de trazer o ser humano caído de volta para o Pai, de volta para a vontade de Deus, para o propósito eterno para o qual nós fomos criados. Diga: eu fui criado para a liberdade em Cristo Jesus. João 8,36, a palavra de Deus vai dizer assim: se pois o Filho vos libertar. Nós aqui também podemos ler: se pois Jesus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós temos que pensar um pouco. Quer dizer então que se Jesus não libertar, nós não seremos verdadeiramente livres? É isso. Se Jesus não nos libertar, nós jamais seremos verdadeiramente livres. Nós jamais seremos plenamente livres. Quando Jesus vem fazer a obra, Ele faz a obra completa. Nós somos livres na nossa vida espiritual, nós somos livres da nossa vida emocional, nós não somos escravos de nenhuma opressão, perturbação, nenhum espírito maligno, porque nós temos Cristo. A luz de Cristo ela acende, as trevas elas têm que ir embora. As cadeias, as amarras, elas são trevas que estão para destruir a vida do homem. Mas Jesus se manifesta como a luz do mundo, que dissipa as trevas. Amém? Jesus se manifesta como a luz do mundo que dissipa as trevas. Talvez hoje você está vivendo em trevas. Jesus é a luz que dissipa as trevas. Talvez hoje você está aprisionado em algum vício, algum sentimento, pensamento ou algum pecado. Você precisa acalmar. Jesus me liberta dessa condição. Isso é morte para mim. Isso é ruína, é fracasso para mim. Não tem como eu ser bem sucedido, não tem como avançar, não tem como eu correr, não tem como eu vencer se eu estou vivendo escravo do meu pecado. Se Jesus, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Tantas coisas que nós lemos aqui na Bíblia, tantas salvações, tantas libertações que Cristo manifestou na vida das pessoas que procuraram. Quantas histórias, e domingo que vem nós vamos dar continuidade falando sobre esse tema aqui. Quantas histórias, quantas histórias que nós vemos na Bíblia de libertações, de mudanças, de novos começos. E eu aqui quero concluir dizendo que eu também posso testemunhar da liberdade que Cristo dá, falando da minha vida. E eu estava aqui analisando sobre o que nos aprisiona, crenças erradas. Eu já fui escravo. Vícios, eu já fui escravo. Sentimentos maus, eu já fui escravo. Pensamentos tóxicos, eu já fui escravo. Pecados, também já fui escravo. Por isso que eu posso dizer: Jesus verdadeiramente tem poder de fazer o homem livre. Não só porque eu leio na Bíblia, mas porque eu experimentei essa libertação na minha vida. Tem mais alguém aqui que tem experimentado a libertação de Jesus? Você pode dar glória a Deus? Porque o nosso Jesus, Ele é libertador. Glória a Deus. Ele faz mesmo a obra que a Bíblia fala. Ele liberta mesmo aquele
aqueles que estavam vivendo nas suas prisões. E lá em Mateus 22, 29, Jesus diz algo maravilhoso. Jesus fala assim: vocês erram por não conhecerem as Escrituras, vocês erram por não conhecer a verdade. E quando nós somos ignorantes com relação à verdade de Deus, nós pecamos. Quando Jesus fala, vocês erram, eu acabei de falar que uma das definições de pecado é errar o alvo. Nós poderíamos ler esse versículo dessa maneira: nós pecamos quando nós não conhecemos a verdade. Nós pecamos quando nós não conhecemos o Evangelho. Nós pecamos quando não conhecemos as Escrituras. Mas Jesus fala sobre mais alguma coisa. Ele fala sobre o poder de Deus. As duas coisas. De um lado nós temos as Escrituras, a palavra que salva, que liberta, que transforma, que muda a história do ser humano. De um lado nós temos a palavra de Deus, e do outro lado nós temos o poder. O poder de Deus, ele precisa se manifestar na nossa vida. Sem poder não tem libertação. Nós iniciamos o culto aqui falando sobre Jesus liberando poder, Jesus dando poder. Atos 1:8, mas recebereis poder. E essa palavra poder no grego é dínamos ou dinamite. Jesus disse: vocês vão receber um dinamite na vida de vocês, um poder na vida de vocês, e esse poder vai libertar você. Quando o dinamite de Deus é lançado, as prisões, elas são despedaçadas. Então nós precisamos das Escrituras e do poder do dinamite. Não tem como ser livre das correntes sem o dinamite, sem o poder. Tem que ter poder. Pastor, mas como que eu tenho poder? Orando. Como que o poder de Deus vai se manifestar? É buscando, é clamando, é dizendo: Deus, vem me libertar. É dizendo: Deus, eu creio no poder de Cristo e eu preciso ser livre nesse momento, nesta hora, nesta noite. Isso você pode fazer hoje mesmo. Você pode fazer na sua casa. Você pode fazer no seu dia a dia, clamando, buscando poder. O poder que nos faz livres. Sem o poder não há libertação. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. O povo que Jesus estava falando era um povo religioso. Era um povo que sentava para ouvir, mas não se levantava para praticar. Nós não somos assim, amém? Nós nos sentamos para ouvir e nos levantamos para praticar aquilo que nós ouvimos. Não faz sentido algum nós sermos ouvintes e não praticantes do Evangelho. Não faz sentido algum nós aprendermos todo domingo, toda semana o Evangelho e nós não nos levantarmos para clamarmos pelo poder de Deus, para vivermos o Evangelho que cremos, que ouvimos e que pregamos. Alguém pode dar glória a Deus? Só podemos ser verdadeiramente livres por meio da palavra e do poder de Jesus. Eu queria que você se colocasse de pé nesse momento. Lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, a palavra de Deus vai nos dizer: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Eu amo muito esse versículo. Eu lembro dele toda hora, sabendo que foi para a liberdade que Jesus me libertou, que eu não devo mais voltar a ser o escravo que eu era. Eu não devo voltar mais a praticar as coisas que eu praticava. Eu não devo mais ter as crenças equivocadas que eu tinha outrora, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou.
E ele continua dizendo: permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Jesus vai, nos resgata, nos salva, nos liberta, e agora ele diz: permaneça nessa posição. É nesse lugar que eu quero que você permaneça, na minha presença, na minha palavra, se enchendo do poder, se enchendo do dinamite, do poder exclusivo. Quando nós oramos, algo tem que acontecer dentro de nós, para que as cadeias sejam rompidas. Quando nós oramos, o poder tem que fluir dentro de nós. O poder de Jesus liberta. Alguém pode dizer amém? O poder de Jesus liberta. O poder de Jesus nos faz livres de todas as prisões. Quero que você feche os teus olhos nessa hora. E eu quero fazer uma pergunta para você. O que tem te aprisionado? Em qual área você está escravo? Essa não é a vontade de Deus. Deus não quer que você seja escravo de nada. Deus não quer que você seja escravo de crenças equivocadas, de filosofias humanas. Deus não quer que você seja escravo de pensamentos, de vícios, de sentimentos tóxicos. Deus não quer que você seja escravo do pecado. O pecado traz ruína, destruição. Há um poder disponível para você. Jesus venceu na cruz do Calvário para te libertar. Jesus venceu para nos libertar, para que nós verdadeiramente pudéssemos ser livres por meio dele. Vamos orar nessa hora. Eu quero que você clame pela tua libertação, clame para que cadeias sejam quebradas, clame para que prisões sejam abertas, cárceres talvez emocionais nessa noite. Deus, manifesta poder nessa hora. Deus, nós clamamos para que seja liberada a tua vida, a tua unção, que os demônios que escravizam saiam agora, que todo espírito de medo, de morte, de destruição saia agora em nome de Jesus, que todos os demônios que atuam na mente possam ir embora agora em nome de Jesus. Que haja poder de Deus, que haja poder de Deus agora. Você pode erguer as suas mãos. Que haja poder de Deus agora para libertar cativos, aqueles que estão clamando: Senhor, me liberta. Aqueles que querem sair de uma vida religiosa vazia, derrotada, aqueles que querem sair do vício do pecado, aqueles que querem sair da pornografia, do vício da bebida, da droga, do cigarro, da maconha, aqueles que querem sair dos vícios sexuais, do adultério, das prisões emocionais. Liberta nessa hora, liberta nessa hora, liberta nessa hora, liberta nessa hora. Deus, liberta nessa hora. Assim como o Senhor Jesus disse a Lázaro, que estava amarrado: vem para a liberdade, Lázaro, sai dessa condição, solte as tuas amarras, abandone as tuas correntes, saia de uma vida aprisionada. E Jesus está dizendo: filho, vem para a liberdade, vem para a liberdade, vem ser livre comigo, vem ser livre na minha presença, vem ser livre na verdade da minha palavra, venha ser livre tendo uma vida comigo. Jesus, o libertador. Jesus é o libertador. É por ele que você deve clamar, é pelo libertador. Vem, Jesus, liberta cativos, liberta aprisionados, liberta encarcerados, liberta os deprimidos, liberta os arruinados, liberta em nome de Jesus.
haja libertação e cura. Que haja libertação e cura. Você precisa se apropriar nesta noite de Jesus como o teu libertador, não só como teu salvador, mas como o teu libertador. Que o libertador faça uma obra na sua casa, na sua família, na vida de todos aqueles que estão nos assistindo nos seus lares. Que o libertador possa entrar, removendo toda a tristeza, espírito de pânico. Eu te ordeno agora, sai dessa vida, dessa família, dessa casa. Espírito do medo enviado do inferno, sai dessa mente, desse coração. Todo ambiente de trevas, em nome de Jesus, eu declaro a luz. Eu declaro Cristo como luz, dissipando as trevas, libertando cativos, correntes despedaçadas, resgatados, os escravos para a liberdade de Cristo Jesus. Venha para a liberdade, venha para a vida que Cristo tem para te dar. Nós vamos declarar nesse momento essa verdade por meio dessa canção, e eu quero que você declare conosco. Vamos lá? Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Nós não somos mais escravos de nada. Nós somos filhos amados. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Você pode fazer assim com seus braços? Abrir seus braços. Essa é uma posição de liberdade. Quando nós abrimos os nossos braços, nós temos a sensação de liberdade. Como é bom nós, em Cristo, nós podemos abrir os nossos braços, erguer o nosso semblante, contemplar a Jesus, perceber a Jesus, dizer: Tu és o meu libertador, Tu és o meu libertador, Tu és aquele que me liberta, Tu és aquele que me faz livre. Pela Tua palavra e pelo Teu poder, eu tenho liberdade. Eu te agradeço. Eu declaro: eu não sou mais escravo de nada. Eu não sou mais escravo de nada. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para te buscar. Eu sou livre para te servir. Eu sou livre para te amar. Obrigado, Senhor.
somos filhos amados, libertos por Deus, libertos por Cristo, filhos que são livres e sabem desfrutar da liberdade que têm em Cristo Jesus. Muito obrigado, Pai, pela liberdade que o Senhor nos dá. Obrigado por todas as libertações, as curas sentimentais, emocionais, curas físicas que o Senhor nos concede por meio do Teu poder. A nossa oração é para que o Senhor continue fazendo essa obra maravilhosa, não somente na nossa vida, mas também através da nossa vida. Que muitos sejam salvos, libertos, alcançados pelo Senhor, por meio de cada um de nós. Nós entregamos a nossa vida ao Senhor, entregamos tudo em Tuas mãos. Queremos viver a Tua vontade e o Teu propósito. Que assim nós sejamos dependentes do Senhor em tudo que nós vamos fazer. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém comigo? Amém. Glória a Deus. Eu não sou mais escravo do medo, sou filho